No início da manhã, bombeiros locais foram acionados para o Acorn Woods Park, após uma chamada de emergência feita por uma pessoa preocupada, que relatou ter sentido um forte cheiro de fumaça próximo a uma das áreas de piquenique do parque, perto da margem do Lago Grapevine. Ao chegarem ao local, as equipes de incêndio localizaram rapidamente a origem da fumaça. Uma mochila completamente tomada pelas chamas. Enquanto apagavam o fogo, os bombeiros fizeram uma descoberta chocante e inesperada. Restos humanos parciais estavam ocultos dentro do que restava da mochila carbonizada. As autoridades isolaram rapidamente toda a área, estabelecendo um perímetro e tratando o local como cena de crime. Pouco depois, equipes de investigação forense chegaram ao local para realizar uma análise minuciosa. Embora os restos mortais não pudessem ser identificados imediatamente devido ao grau severo de dano, a condição da descoberta indicava claramente a ocorrência de um crime. Os investigadores concluíram rapidamente que se tratava de uma tentativa deliberada de destruir provas de um crime grave. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, vamos mergulhar em um caso de true crime e examinar uma foto de Jackie Vanda Griff, que tinha 24 anos na época dos acontecimentos. Ela era, por todos os relatos, uma pessoa brilhante, motivada e empática, cuja vida inicial preparou o terreno para uma jovem determinada a causar um impacto positivo no mundo ao seu redor. Nascida em uma família que valorizava a curiosidade e a compaixão, Jackie passou grande parte de sua infância em um lar unido, onde o diálogo aberto, o incentivo para explorar uma ampla variedade de interesses e um forte senso de engajamento comunitário faziam parte do cotidiano. Amigos que a conheciam desde cedo frequentemente comentavam sobre sua natureza inquisitiva. Ela nunca parecia satisfeita com explicações superficiais sobre qualquer coisa, fosse uma simples receita que sua mãe estivesse preparando ou um fenômeno científico mais complexo sobre o qual ela tivesse lido em um livro da biblioteca local. Essa curiosidade inerente acabou florescendo em uma paixão intensa pela saúde e pelo bem-estar, uma área que definiria grande parte de seu foco nos anos seguintes. Ainda assim, ela não se contentava apenas em pensar em como a ciência da nutrição funcionava na teoria. Queria vê-la em ação, transformando as refeições em um empreendimento criativo ao adicionar diferentes ervas e especiarias, enquanto estudava meticulosamente o conteúdo nutricional de cada ingrediente. Essa imersão precoce na arte e na ciência dos alimentos foi mais do que um hobby passageiro. Foi a semente de uma ambição para toda a vida que guiaria seu caminho acadêmico. Ao concluir o ensino médio, ela já havia traçado um plano para sua jornada acadêmica, candidatando-se a instituições que ofereciam programas sólidos em saúde, nutrição ou áreas relacionadas. Suas cartas de recomendação eram repletas de elogios ao seu altruísmo e determinação, e não foi surpreendente que ela recebesse ofertas de aceitação de várias instituições. Embora a vida universitária possa ser intimidadora para muitos estudantes que estão em transição para um novo ambiente, Jackie se adaptou com relativa facilidade quando se matriculou na Texas Woman's University. Ela escolheu a Texas Woman's University por sua sólida reputação em áreas relacionadas às ciências da saúde e pela sensação de comunidade próxima no campus, que a lembrava do ambiente acolhedor que ela tanto valorizava em casa. No primeiro ano, ela morava nos dormitórios, abraçando o novo senso de independência que vinha com estar longe dos pais pela primeira vez. No entanto, ela não desperdiçou sua recém-descoberta liberdade em atos imprudentes ou festas sem significado. Em vez disso, mergulhou nos estudos, ingressou em clubes acadêmicos focados em nutrição e dietética, e ainda foi voluntária em organizações que forneciam serviços de alimentação a moradores locais necessitados. Não era raro Jackie passar noites até tarde na biblioteca, debruçada sobre textos sobre anatomia humana, micronutrientes e os aspectos psicológicos do consumo alimentar, enquanto anotava suas reflexões pessoais sobre como a dieta molda a qualidade de vida das pessoas. Mas ela não era reclusa. Mantinha também uma presença social.
Seus amigos se lembram de almoços em grupo no refeitório do campus, onde Jack, com um brilho cativante nos olhos, os guiava gentilmente em direção a escolhas alimentares mais saudáveis, explicando os méritos dos grãos integrais ou a importância da proteína na recuperação muscular, sem nunca soar condescendente. O segundo ano deu a Jack ainda mais impulso, à medida que ela continuava a refinar seu foco acadêmico e também assumia papéis de liderança em organizações estudantis dedicadas ao bem-estar comunitário. Ela coordenou pequenos workshops sobre como preparar refeições saudáveis e econômicas, especialmente voltados para estudantes universitários, que frequentemente reclamavam de sobreviver à base de macarrão instantâneo. Fora do campus, Jack encontrou um trabalho de meio período em um café local que se orgulhava de oferecer opções saudáveis no cardápio, incluindo saladas, smoothies e doces veganos. O trabalho combinava perfeitamente com ela. Permitia que interagisse com clientes de todas as origens, cada um com preferências e histórias diferentes, e ela apreciava a chance de estar imersa em um ambiente que valorizava o bem-estar. Colegas do café mais tarde lembrariam que ela era sempre a primeira a chegar para os turnos, sempre usando um sorriso alegre e pronta para ajudar no que fosse necessário. Ao longo desses anos formativos na faculdade, Jack também manteve um vínculo próximo com sua família. Ela ligava regularmente para os pais para compartilhar atualizações sobre suas aulas e eventos no campus, e até agendava visitas de fim de semana para casa, quando sua carga de trabalho permitia. No outono de 2016, Jack Vandagriff estava se estabelecendo em um ritmo confortável em Denton, Texas, equilibrando as exigências de sua rigorosa agenda acadêmica com seus trabalhos de meio período no café e seu desejo contínuo de compartilhar sua paixão pela nutrição com qualquer pessoa que parecesse aberta a isso. Jack geralmente apreciava esse novo começo de semestre. Significava um novo conjunto de aulas para desafiar seu intelecto, oportunidades adicionais de voluntariado para explorar pelo campus e amplas chances de conhecer pessoas que um dia poderiam se tornar colegas, mentores ou amigos queridos. Em uma tarde específica de terça-feira daquele mês de setembro, ela passou a maior parte do dia conciliando compromissos. Teve uma aula cedo sobre os fundamentos da dietética, seguida por uma sessão de laboratório em que auxiliou seu professor a demonstrar algumas técnicas culinárias para a preparação de refeições econômicas. Mais tarde, seguiu para seu turno de meio período no café de alimentação saudável fora do campus. Quando seu turno terminou, Jack se sentia ao mesmo tempo cansada e estimulada. Ela prosperava sob essa sensação de produtividade e conexão pessoal. Naquela noite de terça-feira, decidiu que poderia reservar algumas horas para relaxar em um ambiente mais público. Jack tinha uma conhecida amigável, uma colega estudante que morava no mesmo prédio do dormitório, que sugeriu que fossem tomar um drink casual em um bar local em Denton, conhecido por sua atmosfera acolhedora e por uma playlist decente de músicas animadas. Jack raramente saía durante a semana, preferindo manter as manhãs livres para estudar ou fazer trabalho voluntário. Mas achou que poderia ser uma boa mudança de ritmo, especialmente porque não tinha uma agenda exigente na manhã seguinte. Então, depois de se arrumar, encontrou sua vizinha de dormitório no corredor, e as duas pegaram uma carona até a animada cena de bares perto da universidade. Aquilo não era uma boate barulhenta. Era mais um local descontraído onde os estudantes podiam conversar tomando coquetéis a preços razoáveis ou cervejas artesanais locais. Jack, sendo mais consciente de suas escolhas alimentares, geralmente optava por algo simples. Era por volta das 9:30 da noite quando chegaram, com a placa do bar brilhando sob a luz do poste. Ela fez uma anotação mental para ligar de volta para a mãe no dia seguinte. Em algum momento daquela noite, outro pequeno grupo de clientes sentados no bar iniciou uma conversa amigável com elas. Uma daquelas interações espontâneas que às vezes acontecem em pontos de encontro de cidades universitárias, onde todos estão abertos a conhecer novas pessoas. Entre esse grupo estava um homem um pouco mais velho que Jack, posteriormente identificado como Charles Bryant. À primeira vista, ele parecia agradável e comunicativo, fazendo perguntas sobre a universidade, a vida noturna local e esportes.
A amiga de Jack comentou que era incomum vê-lo em um lugar tão dominado pelo público universitário, embora inicialmente não tivesse sentido nada particularmente alarmante a respeito dele. Jack, que tinha uma ampla zona de conforto quando se tratava de conversar com estranhos, especialmente se demonstrassem interesse por saúde, nutrição ou simplesmente pela vida em geral, participou da conversa de forma educada. Bryant mencionou que havia frequentado uma faculdade local alguns anos antes e que ainda gostava de ir a Denton pelos bares e pela música. Ele elogiou a energia da cidade, descrevendo-a como criativa e de espírito livre, um lugar para o qual gostava de escapar de tempos em tempos. Bryant não falou muito sobre sua própria vida, além de algumas referências vagas a negócios locais e a um relacionamento passado que ele insinuou ter terminado mal. Mas Jack não era do tipo que fazia perguntas invasivas. Para observadores externos, poderia parecer uma noite normal em uma cidade universitária. Estudantes se misturando, estranhos formando conexões passageiras, risadas em meio ao tilintar de copos. Por volta desse momento, a amiga de Jack recebeu uma mensagem de outro grupo de conhecidos que estava indo para outro local. Então ela se despediu, incentivando Jack a ir junto se tivesse vontade. Jack recusou, explicando que talvez ficasse mais um pouco ou possivelmente fosse para casa em breve. A amiga lhe deu um pequeno aceno e disse: "Me manda mensagem se quiser que eu volte para te buscar." E então se misturou à multidão. Agora acompanhada pelo grupo de Bryant, Jack aparentemente continuou a conversa, embora ninguém saiba exatamente quais palavras foram trocadas à medida que a noite avançava. Algumas testemunhas no bar mais tarde lembrariam de ver Jack e Bryant conversando de maneira amigável, talvez até se inclinando um em direção ao outro para se ouvirem melhor por causa do barulho de fundo. Outros se lembraram de que o pequeno grupo havia se dispersado parcialmente, deixando Jack e Bryant conversando sozinhos. As câmeras de segurança do bar, embora não captassem áudio, mostraram os dois se movendo da mesa nos fundos para alguns bancos perto do balcão, pedindo mais bebidas. A postura de Jack era relaxada, sua habitual atitude aberta sugerindo que ela se sentia confortável o suficiente, não ameaçada ou apreensiva. Por volta da meia-noite, registros telefônicos e depoimentos de testemunhas indicaram que Jack pode ter enviado algumas mensagens de texto a uma amiga, mencionando o fato de que estava no bar com pessoas novas e que talvez se juntasse ao grupo da amiga em breve, se o tempo permitisse. Não havia nada nessas mensagens que sugerisse medo ou alarme. Apenas a cortesia habitual de Jack em manter as pessoas informadas sobre seu paradeiro. O horário de fechamento do bar se aproximava. Bares em Denton costumam fechar por volta das 2 horas da manhã. Durante aquela última hora, os bartenders começaram a fazer suas verificações de rotina, certificando-se de que ninguém estivesse excessivamente embriagado. O rosto de Jack ainda estava iluminado pelas luzes de neon e pelo ocasional brilho da tela do celular enquanto ela digitava. Várias testemunhas lembraram que ela se afastou do grupo de Bryant por um curto período, possivelmente para carregar o telefone perto do balcão ou conversar com outra pessoa. Então, perto do fim da noite, as imagens de segurança revelaram Jack e Bryant saindo juntos. Na manhã seguinte, os amigos de Jack notaram sua ausência nas aulas e tentaram entrar em contato com ela por mensagens de texto. No início, isso não pareceu totalmente alarmante. Estudantes ocasionalmente dormem demais ou precisam faltar por motivos pessoais. Mas à medida que o dia avançava, as mensagens sem resposta começaram a preocupar seus conhecidos mais próximos. As ligações de sua mãe também iam diretamente para a caixa postal. Alguns amigos de Jack presumiram que ela pudesse estar simplesmente muito ocupada, ou talvez estivesse fazendo trabalho voluntário em algum lugar fora do campus. No entanto, com a chegada da noite, a preocupação aumentou. No fim da quarta-feira, os rumores no campus começaram a circular. Alguém comentou que naquela mesma manhã havia ocorrido atividade policial em um parque próximo ao lago Grapevine. O Acorn Woods Park, a cerca de meia hora de carro de Denton. Um pequeno grupo de colegas de Jackie, especialmente preocupados com o bem-estar dela, tentou entrar em contato com a segurança do campus,
observando que não era característico de Jack ficar incomunicável por tanto tempo. Enquanto isso, a mãe de Jack, extremamente inquieta, entrou em contato com as autoridades locais, perguntando se havia ocorrido algum acidente ou prisão que pudesse envolver alguém com a descrição de Jack. Nenhuma informação definitiva surgiu imediatamente, mas um sentimento de pavor foi se intensificando, alimentado por rumores vagos e circulantes de que um corpo havia sido encontrado nas proximidades do Lago Grapevine. O que realmente aconteceu nas primeiras horas da manhã, depois que Jack deixou o bar com Bryant, permaneceu incerto por um bom tempo. Investigadores mais tarde reuniriam partes da linha do tempo por meio de registros telefônicos, imagens adicionais de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e rastros digitais nas redes sociais. O que eles descobriram foi que por volta das 2:30 da manhã, alguém usou o telefone de Jack para acessar uma plataforma de mídia social. A natureza dessa atividade era ambígua. Possivelmente uma tentativa de publicar uma atualização ou verificar mensagens. Esse breve intervalo de uso do telefone se mostraria significativo mais tarde na investigação, embora, naquele momento, ninguém além das autoridades tivesse qualquer noção de sua importância. Notavelmente, não parecia haver mais mensagens ou ligações feitas a partir do telefone de Jack depois disso. Uma revelação ainda mais angustiante surgiu quando bombeiros locais responderam a um pequeno incêndio no Acorn Woods Park, no início daquela mesma manhã. Alguém havia ligado para relatar cheiro de fumaça perto de uma das áreas de piquenique do parque, não muito longe da margem do Lago Grapevine. As equipes de bombeiros chegaram e encontraram uma mochila em chamas, e enquanto trabalhavam para apagar o fogo, fizeram uma descoberta inesperada: restos humanos parciais. O parque foi imediatamente isolado como cena de crime. Equipes forenses chegaram ao local e, embora não pudessem identificar a vítima de imediato, a natureza horrível do que encontraram não deixou dúvidas de que havia ocorrido um crime. A notícia de uma vítima não identificada se espalhou pelos boletins da mídia local, embora a cobertura inicial fosse limitada e carecesse de detalhes definitivos sobre a identidade da vítima, a causa da morte ou possíveis motivos. Ainda assim, a notícia perturbadora abalou a comunidade universitária de Denton, especialmente quando foi revelado que a vítima aparentava ser um jovem adulto. A especulação começou a correr solta. Poderia ser alguém da faculdade? Um fugitivo? Uma pessoa completamente sem relação com a comunidade do campus? Em meio a essa incerteza, os amigos mais próximos de Jack estavam ficando desesperados. Eles não a tinham visto nem ouvido desde a noite de terça-feira, e ela não havia retornado ao dormitório. No fim da quinta-feira, o Departamento de Polícia de Denton passou a coordenar esforços com as autoridades de Grapevine. Uma série de ligações frenéticas entre a família de Jack, seus amigos e as autoridades do campus pintou o quadro de uma pessoa desaparecida vista pela última vez saindo de um bar. À medida que os investigadores começaram a entrar em contato com funcionários e frequentadores daquela noite de terça-feira, recolheram recibos, imagens de vídeo e depoimentos pessoais que identificaram Charles Bryant como o indivíduo que saiu com Jack. Entrevistar os funcionários do bar foi crucial. Alguns reconheceram o rosto de Bryant, observando que ele já estivera lá antes, embora não com frequência. Outro estudante recordou que Jack havia mencionado estar conversando com ele naquela noite. A suspeita naturalmente cresceu em torno do envolvimento de Bryant, embora, naquele ponto, nenhuma declaração oficial o tivesse ligado à descoberta horrível no Acorn Woods Park. As peças do quebra-cabeça estavam espalhadas, mas a situação era ominosa. Amigos e colegas, enquanto isso, se agarravam a um fio de esperança de que Jack pudesse aparecer em segurança. Talvez confusa, talvez ferida, mas ainda viva. A ideia de que os restos encontrados no parque pudessem ser de Jack era sombria demais para muitos assimilarem, especialmente dada sua personalidade vibrante e a ausência de qualquer indicação de que ela estivesse em perigo. Ainda assim, à medida que os rumores no campus continuavam, alguns conhecidos de Jack silenciosamente se preparavam para o pior. Havia detalhes estranhos demais para serem ignorados. O momento de seu desaparecimento, a localização dos restos recém-descobertos
e o completo silêncio por parte de Jack. A tensão pairava no ar. A história logo chamou a atenção das emissoras de notícias locais, que começaram a exibir breves reportagens sobre uma estudante universitária desaparecida que havia sido vista pela última vez em Denton. Repórteres entrevistaram alguns frequentadores do bar diante das câmeras, mas, como costuma acontecer em investigações em andamento, muitos detalhes foram retidos para evitar comprometer o progresso da polícia. Eventualmente, a família de Jack, vivendo um pesadelo, recebeu a notificação formal que tanto temia. Relatórios forenses preliminares e registros odontológicos levaram à identificação dos restos recuperados da mochila em chamas no Acorn Woods Park, como pertencentes a Jack Vandagriff. A linha do tempo exata de suas últimas horas ainda não havia sido estabelecida. Tampouco a causa da morte foi oficialmente divulgada ao público. Mesmo assim, a confirmação devastadora deixou sua família e amigos arrasados. Vigílias foram planejadas no campus quase imediatamente. Memoriais à luz de velas foram montados perto do centro estudantil, onde colegas depositaram flores, fotografias e bilhetes expressando seu amor por Jack e sua incredulidade de que um crime tão horrível pudesse acontecer com alguém tão universalmente admirado. A administração da universidade emitiu um comunicado reconhecendo a tragédia, oferecendo condolências e serviços de apoio psicológico para quaisquer estudantes que necessitassem. Essa incerteza sombria preparou o cenário para o turbilhão subsequente de atividade policial, escrutínio da mídia e luto coletivo que envolveria Denton e além nos dias seguintes. A brusquidão do desaparecimento de Jack, em um momento ela estava conversando em um bar, no seguinte havia desaparecido sem deixar vestígios. Parecia irreal. Em meio a todo esse caos, surgiu uma pergunta igualmente urgente. Quem era Charles Bryant, o homem visto pela última vez com Jack? E o que realmente aconteceu durante aquelas horas fatais da madrugada às margens do lago Grapevine? No rescaldo imediato da descoberta aterradora no Acorn Woods Park, as agências de aplicação da lei de Denton e Grapevine iniciaram um esforço coordenado para desvendar as circunstâncias em torno da morte de Jack Vandagriff, reunindo fragmentos de evidências em uma linha do tempo coerente que pudesse levá-los a um suspeito. Eles começaram pelo fato mais urgente e trágico. Os restos parcialmente queimados encontrados nas primeiras horas daquela manhã de quarta-feira eram, como os testes forenses eventualmente confirmaram, de Jack. A partir daí, os investigadores avançaram rapidamente na coleta de pistas, especialmente quando reconheceram que o último lugar onde Jack foi vista viva foi um bar de Denton frequentado por estudantes universitários. Os policiais vasculharam a área, conversando com bartenders, clientes e quaisquer transeuntes que pudessem estar nas ruas perto do horário de fechamento. A equipe se lembrou de Jack entrando com uma amiga, conversando de forma amigável com outros clientes e, por fim, saindo com um homem que ninguém conhecia particularmente bem, embora alguns o recordassem como um visitante ocasional. Imagens de câmeras de segurança de vários ângulos, tanto dentro quanto fora do bar, forneceram um quadro mais claro. Por volta das 1h58 da manhã, Jack e um homem posteriormente identificado como Charles Bryant saíram juntos do bar. Uma câmera os mostrou caminhando em direção a uma rua lateral, aparentemente seguindo para um estacionamento próximo. Outra os captou brevemente novamente em um cruzamento, onde pareciam pausar, talvez discutindo planos para o restante da noite. Depois disso, desapareceram do alcance das gravações. Embora seja comum que estudantes universitários conheçam novas pessoas em bares, esse encontro específico adquiriu um significado assustador quando as autoridades alinharam a linha do tempo com a ausência de Jack no dia seguinte. Elas intensificaram o foco em Charles Bryant, que, de acordo com verificações preliminares de antecedentes, tinha 30 anos, mais velho do que o típico público de graduação, e não era estudante atual da universidade. Alguns frequentadores do bar haviam ouvido ele mencionar que gostava da vida noturna de Denton, embora fosse conhecido apenas superficialmente por alguns habituais. Detetives interrogaram uma ou duas pessoas que haviam conversado com Bryant naquela noite. Elas o descreveram como amigável o suficiente, mas com uma tensão subjacente que não conseguiam identificar com precisão. Em poucos dias,
Esses mesmos detetives conseguiram localizar a residência de Bryant, um espaço modesto em um complexo de apartamentos nos arredores de Denton. Eles se aproximaram com cautela, cientes de que esse encontro poderia lhes fornecer provas cruciais, ou, no pior dos cenários, colocá-los em perigo caso Bryant se mostrasse violento ou estivesse armado. Nessas entrevistas iniciais, Bryant não se apresentou imediatamente como evasivo ou confrontador. Na verdade, parecia relativamente cooperativo. Ele admitiu ter conversado com Jack naquela noite, mas afirmou que os dois seguiram caminhos separados pouco depois de deixarem o bar, alegando que ela havia mudado de ideia sobre ir a outro lugar com ele, decidindo, em vez disso, voltar em direção ao campus ou possivelmente encontrar outro amigo. Apesar de sua postura calma externamente, os investigadores notaram inconsistências em suas declarações, especialmente no que dizia respeito à linha do tempo entre as 2 horas da manhã e o nascer do sol. À medida que as autoridades continuavam a analisar os registros telefônicos, observaram que o telefone de Jack havia estado ativo em uma plataforma de rede social pouco depois das 2:30 da manhã. O sinal foi registrado por uma torre de celular não muito distante do lago Grapevine. Essa descoberta representou um golpe significativo na alegação de Bryant de que Jack havia encerrado a interação deles nas proximidades do bar. Um detetive descreveu isso como um sinal claro de que Jack, ou pelo menos seu telefone, havia se deslocado para longe da área da universidade em direção a Grapevine no período em que Bryant insistia não estar mais com ela. Os investigadores também acharam especialmente suspeito o fato de o telefone dela ter ficado em silêncio pouco depois. Uma pessoa calorosa e comunicativa como Jack não tinha o hábito de interromper abruptamente toda a comunicação sem explicação, particularmente considerando que mantinha boas relações com muitas pessoas que poderiam lhe enviar mensagens tarde da noite. Esse detalhe dos registros telefônicos, combinado com alguns outros pontos de dados, como imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina entre Denton e Grapevine que pareciam mostrar um carro semelhante ao de Bryant, começou a solidificar um vínculo crucial entre o desaparecimento de Jack e o possível envolvimento de Bryant. No entanto, as autoridades precisavam de mais do que especulações e rastros digitais para efetuar uma prisão formal. Então passaram a reunir o máximo de evidências corroborativas possível. Um dos passos envolveu analisar qualquer rastro digital que Bryant pudesse ter deixado. A polícia obteve mandados para examinar seu telefone e seu histórico em redes sociais, vasculhando chamadas, mensagens de texto e dados de localização que pudessem fixá-lo no parque onde Jack foi encontrada. As descobertas iniciais revelaram que o telefone de Bryant havia sido desligado ou colocado em modo avião por um período conspícuo durante as mesmas horas da madrugada em que o telefone de Jack registrou sua última atividade. Os investigadores interpretaram isso como uma possível tentativa de ocultar seus deslocamentos, ou, pelo menos, de cortar rastros digitais. Eles também descobriram que Bryant havia realizado diversas pesquisas na internet, que, dentro do contexto, chamaram a atenção. Buscas sobre métodos de descarte, incêndios ou outros assuntos sombrios. Embora pessoas possam pesquisar temas estranhos por mera curiosidade, os horários e datas dessas pesquisas, combinados com o momento da morte de Jack, pareceram aos detetives coincidências excessivas. Além disso, em entrevistas posteriores, funcionários do bar que viram os dois juntos contradisseram certas partes da história inicial de Bryant, especialmente a alegação de que Jack o havia deixado em questão de minutos. Testemunhas lembraram que ambos ainda estavam presentes mais de meia hora depois do momento em que Bryant afirmara que ela já tinha ido embora. Lentamente, mas de forma constante, um padrão de engano por parte de Bryant começou a se delinear. À medida que a investigação se aprofundava, um perfil mais sombrio de Charles Bryant emergia. De acordo com as autoridades, ele tinha um histórico anterior de comportamentos preocupantes, incluindo 1 ou 2 incidentes que, a princípio, não pareceram graves o suficiente para justificar consequências legais severas. Vizinhos mencionaram que o consideravam distante e temperamental, mas nunca abertamente perigoso. Nada que indicasse uma ameaça imediata. No entanto, uma ex-namorada de Bryant se apresentou,
alegando que ele já havia exibido tendências obsessivas ou até comportamentos semelhantes aos de um perseguidor, chegando ao ponto de ameaçá-la quando ela tentou romper o relacionamento. Os detetives entrevistaram a ex-namorada minuciosamente, procurando paralelos entre o comportamento relatado por ela e as interações mais recentes de Bryant. Embora seu depoimento fosse em grande parte anedótico, ele reforçou a possibilidade de uma capacidade de violência escondida sob a fachada casual de Bryant. A questão agora era como conectar concretamente esses comportamentos passados às últimas horas de Jackie. As equipes forenses também estavam ocupadas examinando os restos encontrados no parque, analisando pistas físicas como amostras de solo e vegetação, cinzas da mochila queimada e até pegadas encontradas nas proximidades da cena. Embora a área ao redor do Lago Grapevine fosse frequentemente frequentada por corredores, famílias e visitantes noturnos, a parte do Acorn Woods Park, onde os restos de Jackie foram descobertos, era relativamente isolada. A composição do solo ali era distinta o suficiente para aderir a certos tipos de calçados. Os investigadores acabaram enviando amostras de solo e cinzas para laboratórios especializados, na esperança de compará-las com qualquer material recuperado dos pertences ou do veículo de Bryant. Enquanto isso, um ramo separado da investigação forense buscava determinar a causa exata da morte de Jackie e se ela havia ocorrido no local ou se o corpo fora transportado para lá após o óbito. As descobertas iniciais, envoltas em sigilo oficial, apontavam para homicídio, embora o relatório completo da autópsia tenha levado tempo para ser concluído. As autoridades liberaram apenas pequenas quantidades de informação ao público. Elas se abstiveram de divulgar detalhes explícitos, cientes de que reter certos fatos poderia ajudá-las a distinguir pistas genuínas de confissões falsas ou denúncias sensacionalistas. Nesse ambiente tenso, surgiu a revelação de que Bryant poderia ter usado o cartão de crédito ou débito de Jackie após seu desaparecimento. Uma transação digital que, embora pequena, foi captada pelos sistemas automatizados de segurança bancária. Se confirmado, isso seria uma peça de evidência crítica, colocando Bryant em posse direta dos pertences pessoais de Jackie, em um momento em que ele alegava já ter se separado dela. Os detetives rastrearam a compra até uma loja de conveniência não muito distante de Grapevine, obtendo também as imagens de segurança do estabelecimento. Embora as imagens fossem um pouco granuladas, capturaram a figura de um homem que se assemelhava fortemente a Bryant exatamente no momento da transação. Munidos de evidências crescentes, dados de localização do telefone, contradições de testemunhas, pesquisas suspeitas na internet, possível uso ilegal do cartão financeiro de Jackie e inconsistências gritantes na linha do tempo, os investigadores sentiram que estavam se aproximando do limiar necessário para emitir um mandado de prisão. Promotores distritais trabalharam em estreita colaboração com a polícia, garantindo que pudessem construir um caso robusto o suficiente para sustentar uma acusação sólida, em vez de se basear apenas em evidências circunstanciais. A peça final do quebra-cabeça, ou pelo menos aquela que selou o destino de Bryant aos olhos das autoridades, chegou quando correspondências forenses ligaram itens encontrados no apartamento de Bryant à cena do parque. Os investigadores haviam apreendido várias peças de roupa, calçados e produtos de limpeza durante a busca em sua residência. Vestígios de uma substância suspeita em um par de sapatos foram confirmados como consistentes com o tipo de solo do Acorn Woods Park, e havia traços tênues do que poderia ser material biológico humano neles. Além disso, os investigadores encontraram um recipiente de fluido inflamável parcialmente vazio escondido em um armário. Embora não seja crime, por si só, possuir fluido inflamável, o momento e o contexto, especialmente a presença de uma mochila parcialmente queimada na cena do crime, levaram os detetives a interpretá-lo como parte de um esforço maior para destruir provas. Nesse ponto, as autoridades sentiram confiança de que tinham causa provável suficiente para prender Bryant. Eles o localizaram novamente, desta vez em uma academia local, onde ele alegou estar tentando manter sua rotina em meio aos rumores e acusações que circulavam. A prisão teria ocorrido sem incidentes do ponto de vista físico. Bryant se rendeu silenciosamente,
sob os olhares contidos de pessoas ao redor que não tinham ideia do que estava se desenrolando naquele dia na pequena área do saguão. Pouco depois, um anúncio formal foi feito ao público. Charles Bryant havia sido preso e acusado do assassinato de Jackie Vandagriff, além de acusações separadas relacionadas à adulteração de provas. Com Bryant atrás das grades, os investigadores passaram a finalizar o caso e a preparar a entrega de volumosa documentação à equipe de acusação. Eles tinham registros telefônicos, análises forenses, depoimentos de testemunhas, rastros digitais, imagens de segurança e muito mais. Cada peça do quebra-cabeça, quando vista isoladamente, poderia ter permanecido inconclusiva, mas tomadas em conjunto, pintavam um retrato condenatório de premeditação e violência. As evidências sugeriam que, após sair do bar, Bryant havia levado Jackie de carro até o parque ou suas proximidades, onde acabou tirando sua vida e tentou ocultar seus atos destruindo provas. Aos olhos do público, o próximo passo, o julgamento, trazia a promessa de que a justiça poderia ser feita, de que toda a verdade viria à tona no tribunal. Ainda assim, até mesmo essa esperança vinha tingida de tristeza, pois nenhum veredito ou sentença poderia jamais restaurar uma vida interrompida de forma tão abrupta. Mesmo assim, no momento em que Bryant foi levado sob custódia, a cidade de Denton sentiu um suspiro coletivo, como se a pior ameaça imediata tivesse sido contida. O palco estava agora montado para a batalha legal que viria, e embora a prisão respondesse a uma pergunta urgente, quem provavelmente matou Jack? Ela abriu muitas outras sobre o motivo pelo qual isso aconteceu. Durante os meses que antecederam o julgamento de Charles Bryant, a especulação foi intensa em toda Denton, enquanto os promotores trabalhavam meticulosamente para garantir que o assassino de Jackie Vandagriff enfrentasse todo o rigor da lei. Eles montaram um caso formidável a partir de perícia digital, relatos de testemunhas oculares e evidências físicas que ligavam Bryant tanto ao desaparecimento de Jackie quanto à cena horrível no Acorn Woods Park. Nas audiências preliminares, a defesa de Bryant tentou lançar dúvidas ao alegar que a morte de Jackie resultou de um confronto acidental que terminou de forma tragicamente errada. Apesar desses esforços, as evidências apontavam para um ato muito mais deliberado. Os investigadores apresentaram registros detalhados de telefonia celular, indicando que Bryant se deslocou em direção ao Lago Grapevine com Jackie, além de imagens de câmeras de segurança, mostrando-o comprando fluido inflamável nas horas que antecederam a descoberta dos restos mortais. Especialistas testemunharam que os ferimentos sofridos por Jackie não poderiam ter resultado de um mero acidente, e traçaram um quadro vívido das tentativas de Bryant de ocultar sua culpa. Durante o julgamento, a acusação empregou uma narrativa metódica para demonstrar a intenção de Bryant. Detalhou suas pesquisas suspeitas na internet, sua posse dos pertences pessoais de Jackie e suas mentiras documentadas às autoridades. Após longas deliberações, o júri considerou Bryant culpado de homicídio e adulteração de provas. O juiz, referindo-se à natureza hedionda do crime, condenou-o à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pela acusação de homicídio, além de uma pena adicional pela condenação por adulteração de provas.